Nessa videoaula, nós vamos resolver limites aplicando a regra de L'Hopital. Antes de começarmos a resolver as questões propostas nessa videoaula, vamos a uma questão que foi publicada no vídeo anterior, pedindo a área sombreada dessa figura, onde ele me dava o 10 aqui e dizia que essa distância aqui valia 16. Quando eu fui adicionar aqui os 54 e o 48, eu equivocadamente disse que era 108, mas 4 mais 8 evidentemente é 12, né? Vai 1, e aí você tem 6 mais 4, 10, 102 centímetros quadrados. Está feita a correção aí, agradeço a compreensão de vocês. Por mais que seja bobagem, mas um resultado, ele interfere totalmente, sobretudo num concurso, enfim, de um modo geral. Então a gente tem que levar muito a sério quando a gente vai fazer algo e ter muita atenção. Às vezes acontece realmente, mas enfim, todos nós estamos passivos aí de cometer equívocos aí, certo? Vamos à regra de L'Hopital. E o intuito dessa videoaula é exatamente tentar mostrar algumas questões de nível mais elevado, né? Podemos dizer assim, e aí a gente vai graduando aí o grau de dificuldade para aqueles alunos aí que estão correndo atrás aí de fazer uma faculdade, enfim, e que vão inevitavelmente se deparar aí com a disciplina cálculo, certo? Então, o que acontece? O aluno, quando ele se depara com o cálculo, ele se espanta e muitas das vezes ele até desiste de fazer o seu curso. Então o objetivo aqui é tentar tirar algumas dúvidas, né, e tornar o caminho mais fácil aí para eles aí, certo? Então, se você tem algum amigo que está fazendo faculdade, enfim, ou um filho, compartilhe com ele essa videoaula para que a gente possa aí chamar mais a atenção de mais alunos aí a participar das nossas videoaulas, ok? Muito obrigado a todos vocês e vamos à videoaula que nos interessa neste momento. Bom, a regra de L'Hopital, ela é aplicada quando um limite, ele, ao ser substituído, né, quando x tende a algum número, ao ser substituído esse número, eu encontro uma indeterminação, certo? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, se é que vai melhorar. Então, veja, eu quero o limite de f de x, a regra de L'Hopital diz assim, que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a p, vai ser igual a quê? Ao limite da derivada do numerador e não do quociente, tá? Derivada do numerador sobre a derivada da função que está no denominador. Tudo bem? É isso que a gente vai aplicar aqui, ó, e vocês vão ver que em alguns casos sai muito rapidamente. Então, aqui eu vou ter, isso vai ser igual ao limite quando x tende a 2. Bom, eu vou derivar o x, né? A derivada de x é 1, menos a derivada do 2, né? Porque aqui são uma diferença, né? A diferença entre duas funções é o limite das diferenças dessas funções, né? É o limite de x menos o limite de 2 quando x tende a 2, certo? Bom, e aí eu derivo o x, que é 1, e a derivada de 2, a gente já pode calcular aqui, ó, que a gente já sabe que a derivada de uma constante, ela é 0. Ok, fiquei com 1 no numerador, dividido. Aqui a gente tem que lembrar aqui, ó, é o mesmo conceito de cima, porém, separadamente, né, que é o limite de x ao quadrado
quando x tende a 2, menos o limite de 4 quando x tende a 2. Aí eu vou derivar o limite de x ao quadrado, aplicando a regrinha do tombo, né? O limite de uma potência, né? Basta você fazer o quê? Você joga o 2 aqui, ó, do expoente para baixo, né? E subtrai uma unidade no expoente. 2 que multiplica x. Menos quem? Menos a derivada de 4. A derivada de 4 é zero, é uma constante, né? E aí a gente substitui novamente para ver se a indeterminação persiste. Veja, aonde tiver x eu substituo por 2. Eu vou ficar com 1, e aí sumiu o símbolo de limite, estou substituindo, né? Aplicando o teorema fundamental do limite. 2 vezes 2. Isso vai me dar 1/4. Esse é o valor do limite. Bem tranquilo, né? Essa primeira questão. Vamos para a próxima questão, que da mesma forma que resolvemos em cima, nós vamos aplicar embaixo também para resolver aí esse limite usando a regra de L'Hopital, ou seja, usando a derivada. Lembrando o seguinte, pessoal, quando a gente estuda a regra de L'Hopital, o aluno já estudou todas as possibilidades de limites, seja limites trigonométricos, derivada de... estudou todas as possibilidades de derivada, seja derivada de funções trigonométricas, seja derivada de produto, seja derivada de quociente, derivada da regra, aplicar a regra da cadeia, né? Quando você se depara com uma função composta, né? Então você tem que dominar todas as regras de derivadas para aplicar L'Hopital quando você vai resolver limites. Caso contrário, você não consegue resolver pela regra de L'Hopital, porque aí você está usando no exercício limite, aplicando derivada para resolver. Então você tem que conhecer todos os métodos de derivação. Bom, aqui é bem tranquilo, né? Regra do tombo, né? Então, ó, o limite, isso vai ser igual ao limite quando x tende a 4, regrinha do tombo aqui, ó, 3x, né? Subtrai uma unidade no denominador ao quadrado. E a derivada de 64 é zero. Então eu já coloco aqui uma setinha aqui indicando que isso aqui é zero, certo? Dividido, né, sobre... Apliquei logo a derivada logo. Bom, aqui eu tenho o x, né? A derivada de x é 1. Veja, vamos substituir quando o x tende a 4, aplicando aí o limite fundamental, né? O teorema fundamental do limite. Substituindo, eu vou ter 3 vezes 4 ao quadrado sobre 1, né? E aí resulta o seguinte, 3 vezes 16, não vou nem colocar o sobre 1 ali, dividido por 1, porque é 3 vezes 16 mesmo. E 3 vezes 16 dá 48, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, 48. Vamos agora para uma questão um pouco mais elaborada, né? Lembrando o seguinte, que se você aplicar a regra de L'Hopital e ainda persistir a indeterminação, você tem que aplicar novamente até você chegar a um ponto que não há mais indeterminação, tudo bem? Bom, aqui a gente vai aplicar aqui
a regra de L'Hopital. Isso vai ser igual ao limite quando x tende a zero. Bom, você vai ter que olhar cada termo, porque existe uma soma e subtração de funções ali, né? Então você vai determinar a derivada de cada uma função separadamente. Então a derivada do cosseno é menos o seno. Menos o seno de x. Bom, a derivada de 1, a gente já pode eliminar esse 1. A gente sabe que é zero. Mais a derivada de x ao quadrado sobre 2, regrinha do tombo, 2x, subtrai uma unidade no expoente, o 2 aqui menos 1 dá 1, isso dividido por 2. Perceba que vai ser cancelado o 2 ali com 2. Embaixo a regrinha do tombo, né? 5, eu separo o 5 e aplico a regra do tombo do x ao quadrado, né? Na função x ao quadrado. Então, ó, 4 multiplicado por x subtrai uma unidade no expoente. Isso é igual ao limite quando x tende a zero, bom, perceba o seguinte, eu vou continuar tendo o menos o seno de x aqui, e aqui eu posso simplificar mais x, sobre 20, x ao cubo. Acompanhe comigo. Ao substituir o x por zero, eu vou ter aqui no denominador zero, né? Porque 0 ao cubo é 0, 20 vezes 0 é 0. E menos seno de x, ao ser substituído o zero ali, o seno de zero é zero. Então vai ficar 0 mais 0. Então ficou 0 sobre 0, persistiu a indeterminação. Então eu tenho que fazer o quê? Aplicar novamente a regra de L'Hopital. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui. Veja, a derivada de seno de x é o cosseno de x, mas eu tenho um menos antecedendo aqui, então vai ficar limite, quando x tende a zero, de menos cosseno de x. A derivada de x é 1, mais 1, sobre, novamente eu aplico a derivada aqui, a derivada de x ao cubo, eu repito 20, né? A derivada de x ao cubo, eu vou aplicar a regra do tombo, vai ficar 3, que multiplica x ao quadrado, subtrai uma unidade no expoente. Vamos observar aqui quanto ficou esse limite. Isso é igual ao limite quando x tende a zero, de menos cosseno de x mais 1 sobre 60, né? X ao quadrado. Perceba que a indeterminação ela vai persistir ainda. Por quê? Porque ao substituir o x aqui, ó, cosseno de zero, né? Substituir zero no cosseno, cosseno menos
menos cosseno de 0 dá menos 1. O cosseno de 0 é 1. O cosseno de menos, o menos cosseno de 0 é menos 1. Então, menos 1 mais 1 dá 0. No denominador, repete-se a mesma coisa. Ó. Repete-se o 0 ali novamente. Ó. 0 ao quadrado é 0 e 60 vezes 0 é 0. Persiste a indeterminação. Temos que aplicar novamente a regra de L'Hopital. Isso é igual ao limite quando x tende a 0. Bom, eu tenho um menos antecedendo aqui. Eu sei que a derivada do cosseno é menos seno, mas eu tenho um menos antecedendo aqui. Então, menos com menos, posso até colocar aqui, né, para não, de repente, o aluno não se perder. Menos a derivada do cosseno é menos o seno. A derivada de 1, como costumeiro, a gente já logo faz direto. É 0 sobre... Vou aplicar novamente a derivada aqui, né? Aplicando a regra do tomo, então vai ficar 60 vezes o 2 desce, né? E subtrai uma unidade no expoente. Beleza. Eu vou ficar aqui, então, com o seguinte. Limite. Quando x tende a 0, menos com menos é mais, aqui vai ficar seno de x sobre 120 x. Perceba que o x está persistindo no denominador ali. E ao substituir por 0 no denominador, eu já sei que vai dar 0. Agora, olha em cima, olha no numerador. O seno de 0 é 0, 0 sobre 0. Indeterminação, tenho que aplicar L'Hopital de novo. Então, veja, já aplicamos L'Hopital pela terceira vez com essa agora. Então, eu vou ficar com o quê? O limite, quando x tende a 0, agora pense comigo, qual é a derivada do seno? Estou aplicando a derivada L'Hopital no seno de x. Seno de x, a derivada do seno é o cosseno. Então aqui eu vou ficar com cosseno de x. E no denominador eu vou ficar com o seguinte. A derivada de x é 1, e 1 vezes, posso até colocar aqui, ó, 120 vezes 1. Isso é igual ao limite, quando x tende a 0, do cosseno de x sobre 120. Perceba que agora nós já não temos mais uma indeterminação. Por quê? Porque, veja, o cosseno de 0 é 1. Então, eu vou ter, aplicando ali o limite fundamental, né? O teorema fundamental do limite, substituindo, né? Então, eu tenho o cosseno de 0 é 1. E o cosseno, e o 120 aqui não há o que se fazer, é só repetir. 1/120 avos. Essa é a nossa resposta aí para essa questão. Espero que tenham gostado e curtido. Deixe o seu like, enfim, compartilhe aí com seu amigo que está fazendo faculdade. Até a próxima videoaula.